Livro do profeta Neemias, capítulo 5. Vamos ler os versículos 14 e 15. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por termos o privilégio de ouvir e meditar na Tua palavra, receber nos nossos corações a Tua instrução, a Tua sabedoria, porque dependemos dela, meu Deus, o verdadeiro alimento, para enfrentarmos os dias maus. Necessitamos da sabedoria do Senhor, não de homens com suas doutrinas e filosofias, mas a que vem de Deus, para que possamos viver conforme a Tua palavra. E queremos, meu Deus, pedir nessa noite que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, haja no nosso meio com total liberdade, nos convencendo dessa boa palavra e tomando a minha vida em Suas mãos, com graça, misericórdia, poder, para que eu possa ministrar segundo aquilo que o Senhor deseja falar a todos nós. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, nós vemos no livro de Neemias, um livro que é tremendo por conta dos feitos, né, o que aconteceu aqui no livro, lá em Jerusalém, com a reconstrução dos muros, é algo de fato imenso, uma obra do tamanho que tinha que ser feito e foi feito em tão pouco tempo, com poucos recursos, é claro, né? Não tinham os recursos que temos hoje, por exemplo, mas nós vemos aqui que Neemias chega a um certo ponto que tem que tratar com o povo. Para você ficar a par um pouco do contexto, naquele tempo, Neemias, quando recebe a notícia, as informações, ele percebe que o povo, os que ficaram lá, estavam em grande miséria, né, em grande desprezo, os muros derrubados, né, as portas queimadas, uma total desolação na cidade, e ele então se vê com uma necessidade, se vê empurrado a ir a esse lugar, a essa cidade, com os recursos do rei, para reerguer os muros. Porém, ele relata aqui no capítulo 5 alguns dos problemas que aconteceram. Se você for olhar no capítulo 5 no início, você vai ver que ele reclama do clamor que pessoas foram levar a ele, da situação que os irmãos estavam passando, porque a necessidade era muito grande e eles tinham fome, precisavam do trigo, da comida, do alimento básico. E eles relatam aqui que houve irmãos, no meio do povo mesmo, que supriram um pouco dessa necessidade, porém, a custas de preço, né, e até mesmo para pagar impostos ao rei, pegaram dinheiro emprestado, e esses irmãos mesmo, para reaverem a sua despesa, o seu investimento, foram lá e requereram os próprios filhos dos irmãos. Então, no meio do povo havia essa situação. E quando Neemias recebe essa palavra, ele fica extremamente chateado e faz ali uma convocação com os magistrados e os principais e cobra deles: olha, vocês deveriam agir com o temor do Senhor. Inclusive, domingo à noite nós ouvimos uma palavra a respeito do livro do profeta Daniel, em que é dita na mensagem que Daniel toma uma posição, ele assume um compromisso diante de Deus, mesmo ali na Babilônia, no meio daquela
né, de toda aquela idolatria e de toda aquela abundância de comidas do rei, ele toma uma posição de não se contaminar. E Neemias cobra isso dos magistrados, dos maiorais, dizendo a eles assim: vocês deveriam agir com o temor do Senhor, porque vocês não poderiam fazer isso. Obriga eles e eles assumem o compromisso de restituírem essas coisas. E aí é quando Neemias fala a respeito desse texto que nós lemos, dando o exemplo. Ele cobra, mas ele diz ao mesmo tempo: olha, eu dei o exemplo, porque ele fala ao povo que ele agiu com o mesmo temor. E ele dá o exemplo dizendo que eu, desde o dia em que assumi, durante 12 anos, eu não recebi um centavo como governador. Embora fosse lícito receber, eu abri mão. Porque como vou obrigar irmãos a pagarem se não tem condição de pagar? Então ele diz aqui no versículo 15 o seguinte: e eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Então Neemias coloca ali um princípio de temer a Deus e por esse princípio viver. Tomar a posição tendo esse princípio na sua vida, o temor de Deus. E aí ele, por esse princípio, diz que preferiu não ser um peso ao povo. Eu preferi não receber um centavo para não ser pesado a vocês. O apóstolo Paulo também passou por uma situação semelhante e ele relata isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Abra comigo lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, em que ele coloca a mesma situação. Ele diz: olha, eu tinha o direito de receber, mas eu abri mão disso. No capítulo 2, do verso 7 ao 10, ele diz: com efeito, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, 7 ao 10. Não, acho que é a primeira, deixa eu ver aqui. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 10. Perdão, irmãos, é 1 aos Tessalonicenses, tá? Ele diz assim, na 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 ao 10. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamarmos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então, Paulo relata a mesma situação. Olha, eu estava entre vós e, embora eu pudesse exigir isso de vocês, o sustento, eu abri mão por ser carinhoso, de amor com vocês, um gesto de amor, eu abri mão. E ele diz aqui que Deus é testemunha de como ele agiu piedosa, justa e irrepreensivelmente. Mais uma vez, o apóstolo Paulo também mostra aqui agir debaixo do temor de Deus. E agir sobre o temor de Deus nos faz viver de uma maneira como se fôssemos filhos que amam muito aos seus pais, mas que desejam se comportar como se o seu pai estivesse continuamente ao seu lado. Isso é agir sob o temor de Deus. Reconhecer que eu devo tomar uma posição, eu devo viver, agir, como se o meu pai estivesse com os seus olhos continuamente sobre mim. E viver assim. Porque o filho que não age assim é aquele que, se o pai não está presente,
ele age de outra maneira. Talvez você já tenha vivenciado isso dentro de casa, com alguém, um irmão, ou no trabalho, uma coisa extremamente irritante e desagradável. Você já teve aquele colega de trabalho que você sabe que é um nó cego, é um morcego, não faz nada, mas quando o chefe aparece, ele levanta, né? Começa a se agitar, quer mostrar trabalho, né? Já passou por essa situação? E você fala assim, sem vergonha, pilantra, é só o chefe virar as costas que ele não vai fazer nada. Esse é o que não age sob o temor de Deus. E há, irmãos, pasmem, muitos na igreja que vivem assim. Se não estão na presença de outros irmãos ou do pastor, agem de qualquer maneira, como lhes dá na telha. Mas quando aparece um irmão ou quando tem alguém na igreja, a postura muda, né? Vem aquele ar de seriedade, simplesmente porque quer aparecer para essa pessoa que tem o temor, quando na verdade não tem. Jesus fala em certa ocasião de uma parábola que o pai manda os seus 2 filhos para a vinha. E um deles diz, sim, mas não foi. E o outro disse, não vou, mas arrependido foi. E aí Jesus pergunta, qual dentre os 2 vos parece que obedeceu ao pai? Aí responderam, olha, o que disse não, mas foi depois. Esse é o que teme a Deus. Esse é o que teme ao Pai. Porque embora tenha dito, olha, eu não quero ir, eu não vou. Mas depois, por temor a seu pai, mesmo o pai não vendo, ele foi. E o outro é o que nós falamos aqui, é o exemplo que eu dei, é aquele que diz, conta comigo. Não tem esse pessoal, quando diz assim, já dá um frio na barriga, né? Deixa que eu resolvo. Vai dar errado. Se falarem assim para você, se falarem, fica tranquilo. Fica tranquilo. Já sente um frio na barriga, porque vai dar errado. Então esse é aquele que não tem o temor do pai. Porque quando o pai vira as costas, vou fazer nada. Eu vou deixa esse velho para lá. Então, Neemias está colocando aqui, colocou para o povo e coloca aqui para nós hoje, esse princípio de viver sob o temor de Deus. E quem vive sob o temor de Deus, irmãos, não é ocioso. Esse que quer agir, né, viver como se o seu pai estivesse sempre à sua presença, nunca vai ser ocioso. Enquanto que o outro, que é aquele que quer mostrar sempre ou somente quando o patrão ou o pai está ao lado, esse é o peso morto, esse é o ocioso, esse é o que não faz nada, esse é o que dá trabalho para o outro. Né? Porque manda os 2 para a vinha, quem teve que fazer o trabalho dos 2 foi o único que apareceu lá para trabalhar, porque o outro não foi. Então, há sempre um ocioso vivendo como um peso morto. Isso é uma realidade na nossa vida, não é? Na igreja, na nossa casa, no meio em que vivemos. Isso é uma realidade, irmãos, esse tipo de comportamento. E repara uma coisa comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, onde é o título, o convite, não é? Jesus diz o seguinte, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Lindo versículo. E aí quem lê isso pensa assim, bom, Jesus está me chamando então para colocar o jugo, né? Colocar, tirar, aliviar a minha carga, porque eu estou sobrecarregado. Vou jogar sobre ele e vou para debaixo da sombra, vou deitar na rede. É isso, irmãos, o que diz aqui o texto. Jesus está fazendo um convite para que as pessoas sejam ociosas, livrar, não é? Aliviar
a sobrecarga, tirar de sobre si aquilo que pesa. É isso que Jesus está dizendo? Claro que não, porque no mesmo texto ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Então não é apenas um tirar todo o peso de cima de mim, lançar sobre Jesus e viver na ociosidade. Não. Eu tiro o que me sobrecarrega, tiro o meu fardo, mas recebo o dele. Ele diz: o meu fardo é suave. Então existe um jugo de Jesus, exige um fardo suave. Não é um convite para vivermos na ociosidade como pesos mortos. E há fardos diferentes entre si, há cargas diferentes entre si, irmãos. Nós vamos ver aqui no texto hoje que há dois tipos de peso. Alguns têm finalidade boa. Às vezes as pessoas pensam assim: não, eu queria me aliviar desse peso, queria ficar leve, queria ficar solto. Queridos, mas nem todo peso é ruim. Você sabia disso? Alguns têm finalidade boa, enquanto outros só vão te levar para baixo, só vão afundar você. Então, há cargas diferentes, há fardos e fardos. E é isso que a gente deve meditar nessa noite e aprender. Aprender sobre os dois. Há um que eu preciso carregar, porque todos eles, irmãos, estão presentes na nossa vida. Tanto os fardos ruins, que tentam nos levar para baixo, como os fardos bons. Acontece que eu, na minha ânsia de me livrar daquilo que me sobrecarrega, eu posso enganosamente, ou inapropriadamente, tirar o peso que é bom para mim e carregar o peso que não presta. Eu posso me desfazer daquela pessoa que é trabalhadora, que é ociosa, aquela pessoa que é temente a Deus e é útil, e posso, de maneira errada, reter o ocioso, o peso morto, o que não serve para nada, que está me prejudicando. Então isso vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte da igreja, estão presentes na igreja os dois, tanto os fardos bons como os ruins, e aí eu tenho que aprender, eu tenho que entender, para não rejeitar o que me traz benefício e manter o que me afunda, para que eu não troque os dois e saia prejudicado. Primeiro, então, vamos falar do peso que afunda o ocioso, o peso morto. Ele não é o ativo, ele não produz nada, ele é aquele que está na canoa remando, mas está só fingindo, não está fazendo peso nenhum. Os outros é que estão fazendo a força, mas ele está ali, ele não é o ativo. Ele está só ali prejudicando, só pesando, ocupando espaço e sobrecarregando os outros. Então ele só aumenta a ineficiência, ele aumenta o gasto com energia, porque se ele não faz, outros estão se desdobrando para fazer. Outros estão gastando mais de si, gastando mais recursos, não é? Para que a coisa aconteça. E ainda podem trazer mais risco. Carga em excesso traz risco. Então, esse peso que afunda, ele tem essas características. Não produz. Além de não produzir, ainda prejudica. Ainda atrapalha aquele que está produzindo. Ainda tira a eficiência de todo o processo e aumenta o risco do fracasso. E na nossa vida, irmãos, eu queria que você meditasse essa noite comigo e reconhecesse alguns pesos sobre nós que talvez você esteja carregando. E que esse peso, se não for removido, vai afundar você. O primeiro, que é muito bem ilustrativo, é a nossa velha natureza, o nosso velho homem. Ele é muito bem representado pelo velho homem.
Você carrega o velho homem? Não? Carrega sim. E certa vez eu vi uma analogia, irmãos, de nós estamos carregando um defunto nos braços. E carregar defunto é complicado. Aliás, carregar vivos também, né? Eu sou um fracote. Se você me der um saco de cimento para carregar, eu acho que eu não aguento 2 passos. Eu não tenho jeito, não tenho força. Não é? 50 quilos. E tem defunto que pesa muito mais do que isso. E aí você carregando é uma analogia, mas que representa muito bem. Você está carregando, às vezes, uma velha natureza pesadíssima, que te atrapalha, tira a sua eficiência, come a sua energia, e você está carregando esse defunto. Por quê? Ele quer se manifestar de vez em quando, né, pastor? De vez em quando é ele quem assume o volante, é ele quem assume o leme. Então, vai que eu precise, ele tem que assumir. E eu não consigo me livrar dele. Pois é, você não consegue se livrar dele, não consegue carregá-lo, porque o seu espírito anda enfraquecido. Semana passada, se não me engano, semana retrasada, nós lemos um texto lá em Gálatas, capítulo 5. Eu queria até ler com os irmãos aqui de novo. Gálatas, capítulo 5, no verso 16, falando da militância, né, do espírito e a carne. Esse não está aí no PPT. Aliás, no verso 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha o que a velha natureza pode produzir: destruição. E aí no 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o apóstolo Paulo fala aqui das obras da carne e do Espírito, e ele diz: andai no Espírito. Para eu conseguir carregar minha velha natureza e para que ela não seja pesada para mim, eu tenho que me alimentar no Espírito. E aí, por que é tão pesado para o cristão hoje em dia andar com o velho homem? Porque não alimenta o Espírito. Então é um fraco carregando um pesado. Não vai dar certo, irmãos. Você não vai conseguir dar 2 passos. Vai chegar um momento que você vai falar para o morto: me carrega você, porque você é mais forte do que eu, sou fracote, é mais fácil você me levar. Aí vocês trocam de posição, ele assume. E ela é tão representativa por causa disso. Nós estamos carregando um peso que nos afunda. Veja o que Paulo diz também lá na carta aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 4 ao 7. Romanos 6, do 4 ao 7, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Então, nós estamos carregando um defunto, e aqui diz que eu devo viver em novidade de vida, para que o velho homem, para que o defunto não tome lugar, para que eu não mais o sirva como escravo, para que eu não esteja mais nos braços dele,
mas que eu seja forte o suficiente para carregar essa velha natureza e não deixar ele se manifestar. Veja aí no capítulo 8, no versículo 13 da mesma carta. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então eu preciso fortalecer o meu espírito para suportar esse peso ocioso, esse defunto, essa velha natureza que quer assumir. Então a velha natureza é um peso que te afunda e você precisa saber administrar isso, você precisa saber gerenciar isso. Um outro exemplo é a religiosidade. A religiosidade afunda qualquer igreja, afunda qualquer pessoa, porque ela acredita que apenas pela realização, pela liturgia, né, pelos rituais, pelas normas, simplesmente pelo cumprimento de algumas coisas, eu estou servindo. Lê do engano, eu estou afundando. Veja o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 46. Lucas 11, 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Jesus já estava falando aqui da religiosidade dos judeus, porque além dos 613 mandamentos, ainda havia a interpretação oral dos rabinos. Eles achavam que a simples Torá lida precisava de uma interpretação, precisava, de uma meditação. E aí os rabinos davam as suas interpretações a respeito disso, e que é chamado Talmud, que acrescenta à lei a interpretação deles. E isso não termina, irmãos, porque mesmo depois de escrito, ainda há também os debates, as discussões, as interpretações, e isso acaba se tornando para a igreja, como era para eles naquele momento, fardos que sobrecarregam e acabam levando a pessoa e a sua comunhão com Deus para baixo, afunda com qualquer um. Então a religiosidade, irmãos, é também um fardo. Muito cuidado com a religiosidade. Muito cuidado com a aparência de piedade. Muito cuidado com o zelo ao cumprimento de determinadas coisas. Cuidado, porque para você alimentar esse peso não custa muito. E em pouco tempo você, sem perceber, vai estar afundando na sua vida espiritual. Muito cuidado com a religiosidade. Um outro que afunda qualquer pessoa é a culpa. O ser humano não consegue viver com a culpa e o peso que ela traz. Por isso o ser humano, já lá, Adão criou isso, a desculpa. Ora, eu me livro dela. Eu tento me justificar, eu tento colocar a culpa em outra pessoa, não é? Porque a culpa, se ela for recebida, ela afunda qualquer pessoa. Ninguém consegue viver com o peso da culpa. Veja o que está aí relatado. Esse texto também não está nos nossos slides, mas você pode abrir aí o Salmo de número 52. Um Salmo de Davi. Salmo 52, ele diz, Salmo 32, irmãos, desculpa. Salmo 32. Olha só, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos
pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E aí no 5 ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi aqui relata que, enquanto ele não confessou, enquanto ele não reconheceu aquilo que Deus já sabia, pesava sobre ele a mão de Deus, e ele não suportava isso dia e noite, a ponto do seu vigor ir embora. É isso, irmãos, que a culpa produz no ser humano. A culpa, se ela não for aliviada, se o pecado não for confessado, se não houver o arrependimento, se não receber o Senhor Jesus como seu Salvador, a culpa vai permanecer sobre você. E você não vai conseguir conviver com ela. Então não se engane. Há muitos na igreja também se enganando, achando que por frequentarem, por estarem aqui, até desfrutam de uma sensação de bem-estar, não é? O louvor, a palavra, faz um bem, poxa, que legal. Mas a culpa não é removida. A culpa está ali, esmagando, destruindo, afundando, porque é um peso ocioso em cima da pessoa. Então a nossa necessidade é fazer como Davi, confessar ao Senhor as minhas transgressões e receber de Deus o perdão, porque ele diz: perdoaste a iniquidade do meu pecado, para que eu possa me sentir livre desse fardo. Isso é entregar, receber o convite de Jesus, é ser aliviado desse fardo, ser liberto das iniquidades, do peso do pecado. Essa é a necessidade de todo ser humano. E o jugo do pecado em si, ele é tremendamente penoso. Um salmo também muito parecido, também escrito por Davi, é o Salmo 38. Veja lá o que diz o verso 4 ao 6, o Salmo 38. Ele diz assim: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Veja, irmãos, o que o jugo do pecado produz numa pessoa. É o relato de Davi, um fardo extremamente pesado que não é possível suportar, e ele diz que até se sentia encurvado. Quem é que quando carrega, não é, um peso não se curva? É natural, o peso provoca isso na gente, e ele diz que o pecado fazia isso nele, ele se sentia até curvado. Então, irmãos, para nós, para mim e para você, livre-se desses pesos, livre-se desses fardos, porque eles, de fato, vão te afundar. Eles vão levar você à morte. E se você não tomar uma atitude, se você não tomar uma posição, mais uma vez, eu trago aqui à memória a mensagem de domingo à noite, se você não tomar uma posição, se você não decidir viver como vivia Neemias, como vivia Paulo e todos os outros, debaixo do temor de Deus, o temor de Deus nos leva a fazer isso, nos leva a livrar desse peso, porque Jesus veio exatamente para isso, para nos aliviar desse peso. E aí eu lembro aos irmãos o que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, do versículo 4 ao 5. Isaías 53, verso 4 e 5, diz assim: certamente ele
tomou, ele pegou sobre si, ele tirou de cima do mundo as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Veja agora, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que deveria estar sobre mim e você, e que acontece em todos esses que eu relatei, estava naquele momento sobre ele. E diz o texto, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, todo esse peso pode ser aliviado em Jesus. Eu preciso colocar sobre ele, receber o convite de Mateus 11, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas ele faz o convite. Venham todos vocês que estão com sobrecarga, todos vocês que estão com esse peso querendo afundar e matar você, o peso do pecado, da velha natureza, da religiosidade, da culpa, tudo isso, Jesus está convidando. Deixe sobre mim, porque eu já tomei sobre mim. Já foi colocado sobre os meus ombros todo esse peso. Então não tem por que você ficar carregando isso. O segundo é aquele que eu disse que tem peso, que é bom. Tem fardo, que é bom. Tem fardo que é necessário carregar, irmãos. Nem todas as cargas, nem todos os pesos são para afundar. Tem aquelas que a gente carrega para tirarmos proveito, para a gente se fortalecer, para a gente ganhar força. Muitas vezes a gente faz uma analogia de como nós educamos os nossos filhos, como a minha geração foi criada. E de como hoje as gerações são criadas. Hoje as pessoas estão crescendo sem preparo, porque os pais estão querendo tirar todo e qualquer fardo de cima das crianças, mas querendo tirar o fardo bom, querendo tirar aquele que produziu benefício em mim e você. E é por isso que estamos hoje enfrentando a vida. E sabe lá Deus, os que estão crescendo hoje, debaixo de tantos mimos e de tanto trato dos seus pais, como é que eles vão viver no futuro? Isso é uma analogia para que os irmãos percebam de que nem todas as cargas são para nos afundar. Essa é para os velhos. Quem já brincou de gangorra? Os mais novos sabem o que é gangorra? Será que sabem ainda? Quem já brincou de gangorra sabe a importância de uma carga do outro lado. Várias vezes, né? Eu já fiquei numa ponta em cima, clamando, implorando, pô, me desce aí, porque tinha um muito pesado na outra ponta, e aí eu não conseguia brincar. E se não tiver um peso do outro lado, você ficava com o bumbum no chão, né? Ficava ali também, porque não tinha ninguém do outro lado para brincar com você. Então é uma analogia da gangorra. A nossa vida é como uma gangorra. Eu preciso de um peso do outro lado para eu poder brincar, para eu poder viver, para eu poder me relacionar. Se os irmãos não sabem, elevadores têm contrapeso. Porque em determinada hora do movimento precisa ter uma ajuda, precisa ter um contrapeso. Guindaste, se você passar por uma obra e olhar um guindaste, você vai ver que ele tem que ter um contrapeso. Porque se não tiver, irmãos, a obra vira o guindaste com tudo. Então, a nossa vida é assim. Tem cargas que estão ali para nos ajudar a completar o trabalho. Tem cargas que estão ali para trazer um balanço, para trazer uma ajuda, para trazer um equilíbrio.
E essas cargas são as que nos ajudam a ganhar musculatura para a gente aguentar mais. Hoje as pessoas estão crescendo sem essa musculatura. Não vão aguentar os solavancos da vida. E a vida, irmãos, Maurício que gosta de futebol americano, a vida é aquele quarterback, né? Aquele quarterback que vem com tudo para cima de você e te joga lá na arquibancada. E se você for um cara franzino, não tiver uma musculatura, não tiver como aguentar a pancada, você vai voar longe. E aí vale aquele ditado, né? Não sabe brincar, não desce nem para o play. Então, irmãos, as cargas boas são as que nos ajudam a ganhar musculatura para enfrentar a vida. São aquelas que Deus coloca sobre nós para a gente ganhar músculo. O próprio Senhor Jesus afirmou que elas estariam conosco. Abre lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus então não está dizendo, olha, vem sem nada e me segue. Não, ele está dizendo, negue-se, tome a sua cruz dia a dia e me segue. E entre nós, queridos, há pessoas que conseguem, né, e carregam uma cruz mais pesada do que outros, porque eles podem mais. Não tem cruz de papelão, não tem cruz de isopor. A cruz é, no mínimo, de madeira, maciça. Mas, dependendo do cidadão, a cruz é mais pesada. A cruz é mais encorpada. E o cara aguenta? Aguenta. Eu olho e digo, eu não aguentaria isso. Mas a pessoa aguenta. Então cada um tem a sua. Cada um tem a sua carga, cada um tem a sua cruz. E as cargas, algumas delas, né, ou uma parte delas, até pelo relacionamento, porque evangelho é relacionamento. Os irmãos participaram aí do curso da hombridade e tiveram a oportunidade de fortalecer, estreitar um relacionamento com outros irmãos. Evangelho é relacionamento. E até para isso, para exercer o relacionamento, algumas dessas nós podemos nos ajudar mutuamente. É isso o que está na palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 6, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do verso 2 ao 5. Gálatas 6, do 2 ao 5, diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. E o 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Tome a sua cruz, dia após dia, e siga Jesus. Mas, algumas das cargas, nós podemos nos ajudar. Mas tem uma carga, irmão, que eu não vou poder carregar por você. Você não vai poder chegar e colocar tudo no meu colo. Não vai dar. Não consigo, não posso, não é para ser assim. Mas algumas a gente se ajuda. Algumas, para desenvolver o relacionamento, a comunhão, a unidade, Deus permitiu que nós compartilhássemos e nos ajudássemos. Então, cada um tem as suas, e uns aguentam mais do que outros. Eu faço musculação, e aí
E às vezes eu chego num aparelho e fico até constrangido. Porque às vezes tem uma menina no aparelho, o Alex também faz lá, e ele pega toneladas, eu pego quilos. E aí eu chego no aparelho, eu vejo a carga que a menina pegou, eu olho até para um lado, para o outro. Sabe quando você fica constrangido de botar o pino lá em cima? Aí eu pergunto assim, como é que essa criatura aguentou isso tudo? Como é que conseguem levantar tanto peso? Irmãos, porque a vida é assim. Uns aguentam mais do que outros. Talvez ele esteja nesse patamar porque passou por muito treinamento, ganhou massa muscular. E um dia talvez eu chegue perto. E a vida é assim. Você hoje talvez esteja levando uma pancada, uma carga boa, mas você vai ganhar musculatura para que no futuro você consiga pegar uma carga maior. Deus não vai colocar sobre você uma carga que você não suporta, mas essas cargas nos ajudam a crescer. E é certo também que às vezes, para a gente se manter vivo no rumo, às vezes a gente tem que se livrar de uma parte, até mesmo das cargas boas. Isso a Bíblia também diz lá em Atos, né? Quando o apóstolo Paulo vai enfrentar um naufrágio, e eles, em determinado momento, eles comem, e depois de comerem, para se fortalecerem, eles têm que se livrar do trigo, para aliviar a carga. Trigo é uma carga boa? É uma carga boa. É o alimento, é algo que eu preciso. Mas eles tiveram que se livrar da carga, para poder seguir viagem. Lá no livro de Jonas também, em determinado momento, né, Deus manda aquela tempestade e para o barco não afundar, o que eles fazem? Olha, se livra da carga aí. Pode ser, irmãos, que em determinado momento você tenha que abrir mão de uma parte da carga boa para seguir em frente. Mas isso também faz parte da vida. Depois você recupera ela. Depois você põe ela de volta. Mas às vezes, sabe, é aquele momento que você tem que colocar de lado uma bolsa para conseguir carregar a outra. Depois você volta para pegar aquela bolsa que ficou. Isso faz parte da vida. O que eu não posso fazer é abrir mão da minha carga boa para ficar ocioso. Da boa e da ruim. Eu não posso abrir mão das minhas cargas, porque se eu parar de remar, vai ficar pesado para outra pessoa. Vai ficar pesado para alguém que está junto comigo. E isso eu não posso fazer. Então, que você procure viver no temor de Deus e aprenda a tirar proveito da carga boa. Aprenda, já que você tem que carregar a cruz dia após dia, tira proveito disso. Ganha musculatura, ganha, né, capacidade para você conseguir seguir adiante. Para que você não seja enganado e que você não se livre da carga boa e mantenha contigo aquela que vai te afundar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus nos dê sabedoria para identificar as duas e que você possa perseverar nesse caminho. Porque a vida tem as suas cargas, a vida tem os seus trabalhos, mas nós precisamos aprender a conviver com elas. Vamos pedir ao Senhor sabedoria. Ore junto comigo. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu alerta. Obrigado, Senhor, porque aprendemos que o Senhor recebeu sobre si aquilo que pesava sobre nós e ia nos levar para o abismo, para a sepultura, para a eterna separação de Deus. E nós queremos deixar definitivamente isso com o Senhor, mas assumirmos o fardo que é do Senhor. O fardo suave, o fardo leve, o jugo de Deus para nos dirigir. Queremos carregar a nossa cruz dia após dia. Queremos, meu Deus, ganhar robustez, queremos ganhar corpo, queremos ganhar músculo espiritual. E por isso precisamos viver por Ele, para que não sejamos mais enganados e não estejamos carregando, meu Deus, defuntos, não estejamos carregando
ociosos. Nada disso, meu Deus. Queremos, Pai, nos livrar de todas as cargas prejudiciais e ficar somente com as boas, aquelas que o Senhor coloca sobre nós, que são normais na nossa vida. Meu Deus, nos ajuda a identificar cada uma delas e que, sobretudo, vivamos debaixo do Teu temor, para que não sejamos ociosos, não sejamos também um fardo. E isso serve para qualquer área da nossa vida, meu Deus, que nós vivamos como se tivéssemos sempre a Tua presença. E o Senhor está junto de nós, presente dentro de nós. Então nós queremos viver debaixo desse temor. Nos ajuda, Senhor, nos ensina. É a nossa oração que fazemos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.